mandado administrativo que o ICE usa, eu até falo brincando, não tem mais valor do que um papel higiênico usado. O que posso fazer para andar mais rápido o meu processo? Alguma dica? Então, se você acha que porque você está aqui, porque você entrou com visto, não está no radar mais, não é verdade. Eles agora estão querendo focar também nos que estão overstay, como a gente falou aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando hoje novamente aqui com o Dr. Marcelo Gondim, advogado de imigração, filiado ao bar, aquela presença ilustre aqui no canal para a gente bater o papo aí, tirando dúvidas e falando aí sobre as atualizações da imigração aqui nos Estados Unidos. Então, você já sabe, hoje aqui a gente vai ter muita informação de qualidade. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Edu. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora aí, trazendo informação de qualidade contigo. Vamos tentar, né? Vamos lá, é isso aí. Doutor Marcelo, quero começar já aqui com algumas perguntas dos inscritos. Duas perguntas já de bate-pronto. Quanto custa uma fiança, o bond, de quem é pego pelo ICE? Bom, geralmente a fiança, o mínimo é US$ 1.500, mas geralmente vai ser, eu já vi casos que estão saindo por 5.000, 4.000, 2.500, e alguns casos até já vi chegar a 10.000, até mais do que isso, mas o mínimo realmente é US$ 1.500. Doutor Marcelo, qual o critério para o juiz estabelecer o valor do bond, a fiança? Bom, o juiz leva em consideração vários critérios. Para ser elegível para fiança, a pessoa tem que mostrar que não é um risco de fuga, né, de tornar-se um fugitivo, geralmente mostrando que tem laços familiares, tem uma casa para onde ir, tem família que tem raízes no país aqui, não vai sair como fugitivo aí da noite para o dia. E também tem que mostrar que não é um perigo à sociedade. Então, pessoas que não têm crimes, que não têm crimes graves de violência, geralmente são consideradas como não perigosas à sociedade. Daí, no caso, a fiança pode ser mínima. Mas se o juiz perceber que a pessoa pode estar mais propensa a fugir, mas não tem uma garantia de que a pessoa vai realmente fugir, é só uma suspeita. Daí pode usar isso para fixar o valor do bonde, da fiança, mais alto. Então depende muito do juiz achar que aquele valor é adequado para garantir que a pessoa não vai fugir e vai comparecer às cortes, às audiências, depois que sair com a fiança. Lembrando que a fiança não é um pagamento, é um depósito, né? A pessoa faz o pagamento, faz esse depósito e quando acabar o processo, sendo deportado ou ganhando o processo, ou caso congelando, o que for, a fiança vai ser devolvida à pessoa que prestou a fiança. Então o bonde vai ser devolvido, esse dinheiro fica guardado na conta e é uma conta do governo federal. Então depois a pessoa recebe de volta se cumprir. Se não cumprir com as cortes e fugir e não aparecer mais, tomar uma ordem de deportação in absentia, então você vai estar abrindo mão da fiança que foi depositada. Então, no final das contas, dando tudo certinho, esse dinheiro também é um dinheiro que retorna, né? Fica só empatado lá um tempo, né? Então, E sobre essa publicação da imigração que agora vai focar em overstays, os fora de status, quem está fora de status aqui nos Estados Unidos, e violação de visto. Como vai ser isso? Pode falar um pouco para a gente? muita gente pensa, né, que os imigrantes aqui, a grande maioria dos que estão indocumentados, eles são os que vieram pela fronteira, mas não é o caso. Tem milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje que estão indocumentados porque overstayed o visa, né? Então ficou mais tempo do que o visa deu, o status deu. Então entrou como turista, ganhou 6 meses, ficou. Ou entrou como turista, ficou 6 meses, pediu uma extensão, depois não pediu mais nada e ficou. Ou então aplicou entrou como turista, pediu para mudar de status para estudante, ou entrou como estudante e venceu o status, ou está com um trabalho temporário, H1B, ou que seja, L1, e acabou vencendo em 94 sem uma renovação. Então a pessoa ficou fora de status e mais tempo do que o que foi dado, é chamado overstay. Então eles agora querem focar nisso com uma desculpa que foi por conta do problema que teve lá do egípcio lá, né? Que tinha ficado fora de status e teve um tiroteio aí, né? Onde foi aquilo ali? No Colorado, se eu não me engano. Então, eles agora Uhum. usando isso como pretexto para agora dizer que vão atrás das pessoas que estão overstay, fora de status, ou que ficaram mais tempo do que o permitido. Outra pergunta aqui, doutor Marcelo. Meu amigo se casou, entrou com o processo de green card
outro inscrito, e saiu em poucos meses do processo dele. O meu está parado há muito tempo. O que posso fazer para andar mais rápido o meu processo? Alguma dica? Aquela dica top? Bom, o processo geralmente eles não obedecem uma regra que quem entra primeiro vai conseguir primeiro, né? Então, muitas vezes a pessoa entra depois e consegue antes. Depende do oficial que está com o processo, tal. O processo vai para um centro nacional, depois vai para o distrito local para entrevista. Então, depende de vários fatores. Mas às vezes o atraso começa a ser fora do normal. Então, por exemplo, um caso de casamento, estavam fazendo em 2 meses, 3 meses, até menos do que isso. Agora está se esperando que vai aumentar um pouco o tempo de processamento, mas alguns casos ainda estão saindo com 3 meses. Mas a gente espera que vai sair para 6 meses, talvez 8, 10 meses os casos. Mas se você, por exemplo, já teve a entrevista e já se passaram aí 3, 4 meses da entrevista e não teve nada, provavelmente eles estão investigando o seu casamento para ver se é de verdade. Estão indo no seu trabalho, seguindo você na rua, vão aparecer na sua casa de manhã cedo para ver se é, as roupas do seu cônjuge estão lá na sua sala, na sua casa, né? A escova de dente está junto da outra lá, tá? Eles vão querer ver essas coisas. Então, o seu amigo pode ter sido um caso que estava mais tranquilo para mostrar que era de verdade, e o seu pode estar com algum tipo de suspeita. Pode ser várias coisas. Até o oficial inventou a suspeita lá tirou da cachola lá, quem sabe, né? Mas basicamente, às vezes, quando o caso passa muito tempo normal, é porque estão querendo mais investigar esse processo. Só que não é uma razão para eles ficarem demorando de dar o green card. Então, você pode se valer do mandado de segurança. É uma ação federal que você entra contra a imigração na Corte Federal e a imigração vai ter que explicar para o juiz por que está tendo esse atraso quando outros casos estão passando na frente, que até que começaram depois e o seu não saiu até aquele momento. Então, fatalmente, quando você entra com mandado de segurança numa situação como essa, a imigração prefere aprovar o processo do que contestar a ação na Corte Federal. Porque se eles aprovam, ou marcam a entrevista, ou dão decisão no processo, o caso da Corte Federal ficou moot, M-O-O-T, quer dizer, perdeu o sentido. Porque o que você estava pedindo já aconteceu. Então, eles preferem fazer isso do que tentar justificar com o juiz porque o caso está levando tanto tempo. Até porque eles não poderiam, né, informar e abrir talvez uma linha de discussão, qual é o motivo, o que está acontecendo com o caso, talvez pedir para mostrar documentos internos, para mostrar como está sendo feita a investigação. Eles não querem isso. Então é melhor aprovar e até depois continuar a investigação. Quer investigar, investigue. Depois descobriu alguma coisa que era falso, casamento, ok, então você revoga o green card e não tem nenhum problema. Não dá para ficar a pessoa esperando para que a imigração investigue do jeito que quer, né? Então, mandado de segurança é uma ação segura para isso. Você entra com a ação naquele prazo de 2 meses que a migração tem para dar, para contestar a ação, eles devem mover o seu caso para você ter que tirar o processo porque ele ficou moot. Doutor Marcelo, agora estava pensando numa hipótese aqui de quem de repente pode ficar numa emergência, numa situação complicada, seja aqui em Massachusetts ou na Flórida, e o escritório fica aí na Califórnia. Essa pessoa tem como ser ajudada? Por exemplo, tem como fazer algo por ela aí mesmo, o escritório estando aí na Califórnia? Sim, tem. Inclusive, dificilmente a gente vai ao local onde a pessoa está detida para ter que falar com ela. Hoje está até para fazer videoconferência com as pessoas que estão detidas e às vezes por telefone também a gente resolve a coisa, mas geralmente a gente está fazendo o processo no país inteiro, né? O fato da minha licença ser da Califórnia não quer dizer que eu estou restrito à Califórnia, porque como imigração é lei federal, a gente pode trafegar aí nessas leis aí no país inteiro. Então a gente tem casos aí de deportação que estão acontecendo em Massachusetts, na Flórida, no Texas, outros estados. Eu nem sempre tenho que ir lá. A gente consegue fazer tudo por telefone e por videoconferência. Excelente. Doutor Marcelo, dicas para o pessoal que precisa se proteger do ICE, enfim. Eu acredito que está assistindo esse vídeo aqui e de repente talvez pode ser muito valioso. Bom, o que você deve procurar entender é que eles não podem ir na sua casa, no seu local de trabalho, somente se o seu patrão deixar eles entrarem. Qualquer estabelecimento privado, eles não podem entrar. Então, não há muito como se proteger se estiver na rua. Mas se estiver na sua casa, no local de trabalho, o patrão não deixar eles entrarem, eles não podem entrar para prender você, a não ser que eles tenham um mandado judicial assinado por um juiz federal. O mandado administrativo que o ICE usa
Não tem, eu até falo brincando, não tem mais valor do que um papel higiênico usado. Não tem valor nenhum aquilo lá. Agora, se ele tiver um mandado judicial, assinado por um magistrado federal, um juiz federal, eles podem entrar na sua casa, quebrar a porta, entrar, fazer o que quiser. Mas nesse caso aí, não. Não é como eles estão fazendo. Então, a forma de se precaver é você realmente procurar evitar de viajar, de usar as interstates, né, muito, principalmente em estados onde a própria polícia local ajuda, tipo no Texas, na Flórida. Esses estados, a própria polícia local está colaborando com a imigração. Inclusive, já tem mais de 6.000 policiais que já estão funcionando como agentes de deportação, de imigração, de investigação, que foram naqueles programas que essas cidades estão fazendo com o ICE, que é o programa 287G. Então, você tem que evitar, por exemplo, dirigir um carro no seu nome, já que você está com a placa vencida, mesmo, talvez a placa vencida não, mas talvez esteja com a sua carteira de motorista vencida, e é isso aí, mesmo com a placa em dia, eles têm como checar, a polícia tem como checar. O ICE não tem como checar, mas a polícia tem. E a polícia trabalha com o ICE. Como, por exemplo, na Flórida, a Highway Patrol faz isso. Então, você vai ser parado, sem ter cometido nenhuma infração, somente porque a placa estava no seu nome, eles viram que seu seguro estava vencido, sua carteira estava vencida, e aí você vai ter problema, porque eles vão chamar o ICE para lhe prender. Eu tenho clientes que estão nessa situação, exatamente que a gente está falando aqui agora. Agora, se você está nesses estados, da região sul do país, principalmente, né? E alguns outros mais no meio ali. Está nesses estados, é bom você não ter um carro no seu nome. Ter um carro em nome de um parente que tem documento, né? Que tem cidadania ou residência, ou então você pode ter um carro de empresa, que eles não têm como detectar se aquele carro ali está com, se o seguro está vencido, se a carteira está vencida, mas o que você não deve é andar com um carro realmente assim. E se você tiver nesses lugares e tiver um acidente, aí ferrou, porque você não pode abandonar o acidente, que é um crime isso, e é um crime grave. Então você, se bater no seu carro, até que você pode dizer, quer saber de uma, cada um com o seu carro aí, pega minha informação aqui, vamos nessa, você não precisa fazer nada com a polícia. E você vai embora. Mas se você bateu, se você é o culpado, você não pode sair. Se a pessoa quiser chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência, você vai ter que esperar a polícia lá. E nesses estados, a polícia pode querer levar você para o ICE, já que eles vão verificar que você está fora de status, vão pedir sua carteira, não vai ter, tá tudo isso. Então, realmente, esses estados, a coisa está bem complicada. Seria bom até evitar dirigir, se você está nessa situação, dirigir um carro seu, ou até mesmo dirigir, de qualquer forma, nesse estado, a não ser para trabalho, porque muita gente não pode deixar de trabalhar. Mas mesmo assim está correndo risco. Então, ter cuidado de, se baterem em você, você vê que a pessoa teve culpa e a pessoa reconheceu a culpa, deixa embora, às vezes até melhor tomar o prejuízo do que depois ter que pagar fiança, ser levado pelo ICE e tal. Mas se você bateu, aí você está fora de sorte, porque você não pode sair da cena do acidente. Vai ter que esperar a polícia e provavelmente essa polícia vai querer levar você preso. Excelente, dicas importantíssimas para o pessoal ter esse cuidado aí, principalmente aí quem está aí na região sul aqui do país. Doutor Marcelo, vou abrir para suas considerações finais, então, o pessoal aí com certeza está atento aí para saber o que você tem a dizer. Gente, não subestimem a corrupção do governo federal no momento atual, tá? As empresas que controlam essas prisões do ICE, né, detenções do ICE, são, na grande maioria, são empresas privadas que gerenciam essas prisões. Como tem duas empresas-chave, tem três, eu só me lembro de duas, Core Civic e GEO. Então, essas duas empresas têm várias prisões no país inteiro, estão abrindo mais. As ações explodiram na Bolsa de Valores quando o Trump ganhou a eleição, porque sabia que ia ter deportação em massa e muita gente sendo presa. Então, eles estão prendendo todo mundo que pode prender para ocupar os leitos nessas empresas privadas, nessas detenções dominadas por empresas privadas. Então, não subestime o que eles estão falando de pegar mais pessoas, porque eles querem prender, mesmo que depois soltem, mas eles querem prender o máximo de pessoas para ocupar esses leitos nessas empresas privadas. É a corrupção que existe hoje no governo federal. Então, se você acha que porque você está aqui, porque você entrou com visto, não está no radar mais, não é verdade. Eles agora estão querendo focar também nos que estão overstay, como a gente falou aqui umas perguntas atrás. Mas a situação agora é essa, é prender um maior número de pessoas, inclusive cidadãos americanos estão sendo presos para levar para detenções,
até provar que não é, que é americano, que é residente, ou que tá isso, tá tudo ok e tal, que tem documento, tem asilo, tem não sei o quê. Até provar isso, a pessoa vai ter ocupado ali 1 ou 2 dias naquela prisão do ICE ali, e a empresa vai faturar, né? Com as custas dos imigrantes. Então, tome cuidado realmente, não procure fazer manifestações se você não são residentes ou cidadãos americanos, e procure ficar o máximo em casa, sair o mínimo possível no momento atual, porque realmente o ICE está indo nesses lugares pegando as pessoas. Inclusive, o mais triste é o ICE em estados democratas, que eles estão fazendo de propósito, como Califórnia, Nova York, Massachusetts, onde eles vão no Home Depot pegar o trabalhador diário ali que fica se oferecendo para trabalhar. Eles vão pegar os carrinhos de frutas, os carrinhos de cachorro-quente. Eles estão tentando entrar nos estádios de futebol, de beisebol, de futebol americano para pegar as pessoas que eles acham. Agora, como é que eles vão saber se é americano ou não é? É o tal do racial profiling, né? Eles vão ver se você parece com o imigrante, né? Eu, por exemplo, seria parado em qualquer desses agentes, seria parado na rua na hora, né? Porque vão ver que eu sou da pele marrom, então eu devo ser imigrante na cabeça deles. Então, é, é sempre assim, é bom andar com o seu documento na mão, mas saber que nesses lugares eles estão indo buscar as pessoas de cor, geralmente, porque são mais propensos a ser imigrantes. E assim eles estão pedindo documentos, estão pedindo os papéis, e geralmente é isso, é você procurar se proteger, não ficar muito indo, saindo, viajando, procurar ficar mais quieto mesmo, ter uma vida mais pacata nesse momento agora, até toda essa tempestade aí passar. É isso aí, prevenção, prevenir. Com certeza. É isso aí, gente. Aqui nos comentários, deixa aí alguma pergunta que talvez você tenha, coloque aí a sua dúvida. Eu sempre deixo aqui nos comentários também o link onde você clica direto, vai aí para o site da Gondim Law, e aí você encontra lá a ficha completa do Dr. Marcelo e a equipe dele toda. Você pode marcar sua consulta, tá bom? Dr. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, essa conversa informativa e atualizando a gente aí sobre tudo que tem aí a respeito da imigração. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também, Edu. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Até a próxima.